Olá, meu nome é Tainá Veloso da Stratex Consultoria Tributária e esse é mais um Stratex Education. Se você gostar do vídeo, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Afinal, sucesso tem tudo a ver com a lei da reciprocidade. Nesse vídeo, a gente vai falar de um assunto que acaba gerando muitos riscos na prática, pois as empresas acabam fazendo planejamentos tributários sem se atentar às regras do Simples Nacional. Nesse vídeo, a gente vai falar de um assunto que acaba gerando muitos riscos nas práticas, pois as empresas acabam fazendo planejamentos tributários sem se atentar às regras do Simples Nacional. Eu quero falar de 3 assuntos quando se fala em planejamento tributário com empresas do Simples Nacional, que normalmente são alvos de questionamento aqui na Stratex, né? Seja em caso de dúvida, seja porque já aconteceu algum tipo de questionamento fiscal. Primeiro eu quero falar como evitar planejamentos tributários ilícitos. Número 2. Você sabia que os sócios podem atrapalhar o planejamento dessas empresas do Simples Nacional? E número 3, o risco das reorganizações societárias envolvendo empresas do Simples Nacional. Então vamos lá, vamos falar do primeiro, como evitar planejamentos tributários ilícitos. No mundo tributário, nós temos 2 tipos de planejamento tributário, a evasão e a elisão fiscal. A evasão fiscal, ela serve, na verdade, de forma bem resumida, para ocultar a realização de um fato gerador. Na verdade, você está maquiando este fato gerador. Por outro lado, a elisão fiscal, ela acontece antes da ocorrência do fato gerador. Através desse planejamento, desta operação, você impede que o fato gerador se realize ou você faz com que a incidência tributária seja menor. Então, a princípio, a elisão fiscal é um procedimento lícito. Um exemplo básico, típico, né? Que todo mundo conhece como exemplo de planejamento tributário, é quando aí no final do ano você faz um estudo para avaliar o melhor regime tributário para a empresa no ano seguinte. Se é melhor ficar no Simples Nacional, no lucro presumido e no lucro real, né? E nesse mês o STF manteve a validade do dispositivo do Código Tributário Nacional que permite ao fisco que ele desconsidere atos que são praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador. Essa decisão aí foi tomada no julgamento da ADI 2446, tá? Essa ação foi proposta contra o artigo 1º da Lei Complementar 104 de 2001, desde 2001 que esse tema vem causando polêmica. Esse dispositivo ele acrescentou um parágrafo único no artigo 116 do CTN que fala o seguinte, tá? Que de acordo com ele, em tese, o fisco vai poder desconsiderar todo o planejamento que é realizado, né, e cobrar, por exemplo, de forma retroativa os tributos, se ele entender que aquilo ali foi utilizado para dissimular a ocorrência do fato gerador. O assunto não é simples, cada caso deve ser analisado aí de acordo com as suas peculiaridades, mas, principalmente no caso do Simples Nacional, existem regras básicas para você evitar ser autuado. Vamos falar disso aí nos próximos 2 itens, tá? Então, para evitar planejamentos que possam ser considerados ilícitos, toda operação deve ser desenhada e implementada de forma que o fato gerador do tributo seja de fato afastado, como é o caso desse exemplo que a gente deu, né? Então, antes do período de apuração do tributo, você já faz um planejamento, você analisa em qual regime tributário é melhor você estar, né? Por outro lado, se, por exemplo, você segrega 2 empresas só no papel, para você ter qualquer tipo de ganho tributário, mas elas continuam funcionando como se fosse uma única empresa, seja do ponto de vista operacional, seja do ponto de vista comercial, o risco aí de você sofrer um questionamento fiscal, né, e não ter êxito na sua defesa é muito alto. Então vamos falar aí do próximo item, né? A importância do planejamento dos sócios envolvidos nessas empresas. Bom, é muito comum que um sócio de uma empresa do Simples Nacional seja sócio de mais de uma empresa, certo? Muito comum. O problema é que essas participações no capital ou na gestão de outras empresas acabam desenquadrando as empresas do Simples Nacional. Mas como assim, Tainá?
A Lei Complementar 123 traz lá no artigo 3º, né, uma lista de situações que impedem as empresas de optarem por ficar no Simples Nacional. Uma dessas situações, né, eu vou resumir, na verdade são 3 situações que eu estou resumindo em uma só, é quando um dos sócios participa de outra empresa ou é administrador de uma outra empresa, né, e a soma dessas receitas ultrapassa o limite do Simples Nacional, que é R$4.800.000 por ano. Então, se a soma dessas empresas, das quais esse sócio aí em comum, ou esse sócio que é sócio em uma empresa, gestor em outra, ou é sócio nas 2 empresas, ultrapassar, né, o faturamento dessas 2 empresas juntas, esse faturamento global, essa empresa vai acabar sendo desenquadrada. Para vocês terem uma ideia, tivemos um caso aqui de uma empresa de pequeno porte que, na verdade, a gente estava fazendo uma análise de uma outra questão tributária, né? Mas aí a gente viu que no quadro societário dessa empresa tinha quase 10 sócios, sendo que a maioria participava de outras empresas. E todo o ganho financeiro daquela operação ali que a gente estava analisando, ele estava alicerçado justamente no fato da empresa ser do Simples Nacional. Então veja o risco, o prejuízo que a falta de conhecimento dessa situação aí, né, pode acarretar. E o ponto número 3, né, que é o que mais vemos aí no dia a dia, são os riscos dessas organizações societárias envolvendo empresas do Simples Nacional. Bom, é comum aí as empresas começam a estourar o limite de faturamento do Simples Nacional, né, os 4.800.000, aí elas criam uma ou mais empresas para dividir o faturamento. Mas lá, naquele mesmo artigo 3º da Lei Complementar 123, também tem uma vedação com a qual vocês têm que tomar muito cuidado. O dispositivo diz que não pode ficar no Simples Nacional uma empresa que resultou ou é remanescente de uma cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de uma pessoa jurídica que tenha ocorrido nos últimos 5 anos. Então não é só porque houve ali uma cisão formal no papel, né, uma divisão. Qualquer operação que tenha desmembrado de alguma forma uma empresa. Eu ouço muito aqui, mas tranquilo, eu fui lá e coloquei o nome de outra pessoa como sócio nessa empresa que eu subdividi, né? Mas são os mesmos clientes, você mandou para lá os mesmos funcionários, enfim, o risco que você corre é bem grande. Bom, agora você já sabe que não existem soluções milagrosas para o planejamento do Simples Nacional. Você tem que analisar com calma e considerar todos esses riscos, caso uma de suas operações esbarre nessas vedações. Mas se você ainda ficou com dúvidas, deixa aí seu comentário que nós vamos ter o maior prazer de esclarecer. Esse foi mais um Stratex Education. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Experimente Stratexia, expert por dentro, estratégica por inteiro. Para saber mais, acesse www.stratexia.com.br.